Tudo bem, pessoal. Então, dando continuidade aí à matéria, hoje nós vamos falar sobre portas lógicas, tá? Essa matéria de eletrônica digital, eu acho que é uma das mais interessantes do curso. Por que que eu digo? Porque a gente começa a entender um pouco todo esse mundo que está à nossa volta, de onde que ele vem, né? Como é que ele funciona? O que que são as portas lógicas? A gente viu na semana passada ou nas duas últimas semanas, o sistema de numeração e a importância da lógica binária, né? Assim, do sistema binário de representação, que é o que tem nos circuitos, que a gente chama de circuitos digitais. Agora, como é que são formados os circuitos digitais, né? Como é que um computador ele executa um programa? Como é que um alarme de residência ele toca avisando que teve alguma invasão, por exemplo, de uma janela, de uma porta? Como é que ele toma essa decisão? A partir do que, né, essa decisão é tomada? Né? Quem é que programa isso? Então a gente vai ver que por mais complexo que seja um circuito, pode ser o foguete da SpaceX, né? Se ele tem circuitos digitais lá dentro, e tem, né, muitos, né, não só digitais, analógicos também, mas na grande parte são circuitos digitais, ele tem portas lógicas. Então, se a gente fizer uma analogia, imagina o corpo humano, né, o seu corpo. O seu corpo seria o computador que você está olhando na frente agora, ou o seu celular. Tá? Os órgãos do seu corpo, eles têm funções específicas. Então, são os sistemas digitais dentro do seu celular ou dentro do seu computador. Tem vários sistemas, né? Tem um sistema que cuida do vídeo, tem outro que cuida do teclado, tem outro que cuida do som. Agora, como é que são formados cada um dos órgãos do nosso corpo, né? Se você for olhar lá na unidade básica, são formados por células, né? Essas células, elas têm mais ou menos a mesma estrutura, apesar de conseguir fazer funções muito diferentes. Então, as portas lógicas, elas são como se fossem as células dos sistemas digitais. A gente vai ver que qualquer sistema digital, ele é formado por portas lógicas básicas. E a gente vai ver que são só 3. É muito louco a gente pensar dessa forma, né? Assim, você vê assim, sistemas altamente complexos, mas eles se reduzem, né? Se você colocar uma lupa e for procurando, no fim das contas, eles são formados somente por 3 tipos de portas lógicas, de funções lógicas, né? Óbvio que não tem só 3 tipos de portas lógicas. A gente tem algumas que derivam dessas portas que são fundamentais e que também nos ajudam a formar outras funções. Tá? Então, nós vamos ver hoje isso, né? Nós vamos ver as células dos sistemas digitais. Uma vez que vocês consigam compreender o funcionamento delas, depois nós vamos entender como é que a gente consegue juntar essas peças para montar um sistema para tomar uma decisão pela gente. Né? Então, para tocar um alarme quando uma janela é aberta, para avisar que o cinto de segurança não está afivelado, né? São tarefas automáticas, que a gente consegue fazer isso através de circuitos digitais sem programação. A gente consegue fazer com circuitos que a gente chama de combinacionais. Muito bem. Para a gente fazer as portas lógicas, a gente tem que entender um conceito, né, que a gente já começou a falar na semana passada. O sistema binário, que é o sistema que tem 2 símbolos só, a gente fala que a variável utilizada na lógica binária é uma variável booleana, ou uma variável de Boole. Né? Boole é o nome do cara que desenvolveu, né, toda essa teoria aí. Inclusive, a gente vai depois aprender a fazer contas, né? Vai ter uma álgebra específica, só com zeros e uns. Então, o que é uma variável booleana? Para ela ser uma variável booleana, é uma variável que só pode assumir 2 valores, ou 0 ou 1. Então, esses 2 valores, eles representam o que na vida real, né? Eles representam, por exemplo, alguma coisa que é falsa ou verdadeiro, né? Você tem uma afirmação, isso é falso ou verdadeiro? Então, é uma variável booleana, né? Vamos imaginar que você esteja
projetando um alarme para uma casa. E aí você vai disparar esse alarme se a janela abrir. Então você só tem dois estados, a janela fechada ou a janela aberta. Não tem ela meio aberta, não existe meio aberta. Se ela abrir um pouquinho, ela está aberta. Então isso é uma variável booleana. Tá? Se ela estiver fechada, eu posso atribuir 0. Se ela estiver aberta, eu atribuo 1. Então, ó, desligado, ligado, também é uma variável booleana. Né? Eu vou acender uma luz se não tiver luz do sol na rua. Então, essa luz ela vai estar acesa ou apagada. Né? Então, ou ela está ligada ou ela está desligada. Então, essa variável luz, nesse contexto, né, ou lâmpada, né, vou colocar assim, lâmpada, a ativação dessa lâmpada é uma variável booleana. Baixo e alto, e aqui são os níveis de tensão. Né? Zeros e uns são representados nos circuitos lógicos com níveis de tensão. Então, o zero, normalmente, ele corresponde a um nível 0 volt, e eu chamo isso de nível baixo. O 1, ele corresponde normalmente a 5 volts, na lógica TTL, né? Mas, assim, a maioria das vezes a gente vai usar isso aqui para poder entender. E 5 volts é considerado nível alto. Então, quando eu falo nível baixo, eu estou falando de 0. Quando eu falo nível alto, eu estou falando de 1, em termos de variável. Em termos de tensão, nível baixo, eu estou falando de 0 volt. Nível alto, eu estou falando de 5 volts. Uma outra coisa, né? Uma variável booleana é do tipo não e sim. Então, assim, vamos imaginar que você queira contar quantos carros estão entrando no estacionamento de maneira automática. Então, você vai colocar um sensor ali que vai detectar se tem carro, né? Tem carro? Sim. Então, eu conto. Não tem carro? Eu não conto. Então, o sensor, ele se traduz, né, como uma entrada de uma variável booleana. Aberto e fechado, né? Eu já falei da janela, né? Então, qualquer sistema, né, ou qualquer representação de alguma coisa no mundo, e que essa representação só pode assumir dois valores, eles são opostos, né, é uma variável booleana. E é disso que nós vamos falar ao longo do curso todo. Tá? Essas variáveis booleanas, a gente consegue fazer muitas operações com elas para tomar decisão. Mas todas essas operações, elas vêm de três operações básicas do que a gente chama de lógica binária, né? Que é a operação de inversão, que em inglês chama NOT, a operação E, que em inglês chama AND, e a operação OR, que em inglês chama OR. Tá? Então, são três operações básicas. Através dessas três operações básicas, eu posso construir qualquer sistema digital que eu queira. Muito bem, então vamos ver cada uma delas aqui. Tá?